Louvado seja Deus. Nós estamos iniciando, então, mais um estudo do nosso livro Estudo sobre Fé, que nós estamos estudando já há algumas semanas. E fizemos uma oração agora há pouco, antes de iniciar a gravação. Nós iremos começar nosso estudo de hoje falando sobre a oração, né? Então, vamos abrir juntos, quem tiver o livro na mão, vamos abrir o livro na página 41 do livro Estudo sobre Fé, e nós vamos falar sobre a oração, né? Veja só o que o livro vai dizer para nós sobre a fé, né? Vamos continuar, então. Nós falamos sobre a fé, o que é fé, né, na semana retrasada, na semana passada também. Nós iremos falar hoje, né, sobre a oração. A fé na oração, né? Como realmente orar com fé, né? Como ter mais fé na oração. Veja só, na página 41 diz assim: fé é completa dependência apenas da palavra de Deus para que se cumpra o que a palavra diz. Nós falamos sobre isso, né, em algumas semanas atrás, onde nós vimos que verdadeiramente a fé, ela vem pela palavra. Então, nós olhamos para a palavra diz para nós algo, e assim como Abraão, quando Deus falou, assim vai ser a sua descendência, e ele creu, e isso lhe foi imputado por justiça, assim também deve ser conosco. A fé olha para o que a palavra de Deus diz, e ainda que as circunstâncias pareçam completamente contrárias, a fé atua, né? Nós vamos falar sobre a fé que opera hoje também. A fé vê o que Deus falou e se apodera daquilo que está dito pela palavra do Senhor, né? Então, veja só. A continuação diz assim: sendo assim, não se deve esquecer por um momento que onde não há palavra de Deus, não pode haver nenhuma fé. Então, para que exista fé verdadeiramente, precisa existir a palavra. Porque por onde vem a fé, Romanos ali nos diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra. Então, se a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra, a fé vem diretamente pela palavra. Então, não pode existir verdadeira fé se não existir a palavra do Senhor. Então, veja só, que coisa maravilhosa. Isso fica demonstrado também, na verdade, de que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, Romanos 10, 17. Visto que a fé vem de fato pela própria palavra de Deus, fica perfeitamente claro que onde não há palavra de Deus, não pode haver fé. Então, queridos, isso é muito, muito importante, porque às vezes pode acontecer de a pessoa pensar assim: olha, por que eu não tenho fé, né? Por que eu tenho pouca fé, na verdade? Por que a minha fé é tão pequena? Veja só pode existir fé onde existe a palavra. Às vezes a pessoa não tem um apego com a palavra do Senhor e sente a fé vacilar, né? A fé vai vacilando, tudo isso, mas por que muitas vezes nossa fé vacila? Porque nós não estamos tendo uma comunhão com o Senhor através de sua palavra. Ou a comunhão está sendo pouca, né? O Espírito Santo muitas vezes pode estar chamando a gente para uma comunhão mais íntima com a palavra, para um estudo mais minucioso, para a memorização das Escrituras, para um relacionamento realmente com Deus pela palavra. Então, sem isso, não pode existir fé, né? Então, veja, se, por exemplo, no meu dia a dia, acontece uma situação, né? Às vezes com meu esposo, com minha esposa, seja lá o que for, com meus filhos, com meus amigos, com meus familiares, com pessoas da igreja, alguém chegou para mim e falou alguma coisa que eu não gostei, né? Ou sei lá o que for, e eu respondo de forma ríspida, ou então, né, eu faço coisas ali que não convém realmente a um espírito cristão, isso é porque me falta fé, né? E a fé, ela se apodera da palavra, ou seja, o que a palavra está dizendo, ela é capaz de cumprir em mim. Nós falamos sobre isso, né, nos estudos. Então, se na minha vida não tem sido manifestado o que a palavra de Deus diz, então tem me faltado a fé verdadeira, né? Então, para que haja a fé verdadeira, precisa haver a palavra. Só a palavra pode gerar fé. Isso é muito importante. Então, veja só, essa parte aqui é muito linda. Ele fala assim, ó, isso é belamente ilustrado por um episódio na vida de Davi. Pelo fato de Davi ter no coração a intenção de construir uma casa ao Senhor, Deus lhe falou por meio do profeta Natã, dizendo: olha só, o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa, e a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Davi então orou e disse: agora, pois, ó Senhor Jeová, esta palavra que falaste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma para sempre, e faze como tens falado. E engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga: o Senhor dos Exércitos é Deus sobre Israel.
e que a casa de teu servo Davi seja estabelecida diante de ti. Essa foi a oração de Davi. Então veja só que coisa incrível. Pois tu, Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos de teu servo, dizendo, edificar-te-ei casa. Portanto, o teu servo achou no seu coração o fazer-te esta oração. Então, olha o que Davi fala para o Senhor. Senhor, eu estou orando, estou pedindo isso ao Senhor, por causa do que o Senhor falou. O Senhor prometeu realmente que o Senhor faria isso. Então, eu estou orando por causa disso. Essa é a causa da minha oração. Pelo que eu vi o Senhor falar. Então, veja só que coisa tremenda. Agora, pois, Senhor Jeová, tu és o mesmo e as tuas palavras são verdade, e tens falado a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, para permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Jeová, tu disseste, e com a tua bênção será sempre bendita a casa de teu servo. Esse é o motivo. Então, Senhor, o Senhor tem falado, e até hoje as suas palavras permanecem como verdade. Então, agora confirma, Senhor, ao teu servo essa palavra. Essa é a essência, queridos. Vamos continuar para a gente ver. Ele diz: a oração de Davi foi inteiramente de fé, pois estava inteiramente fundamentada na palavra de Deus. A palavra de Deus era a causa de sua fé. A palavra de Deus era a base dela. E a palavra de Deus era toda a esperança de Davi de que a oração seria enfim respondida. Então veja, a base da oração dele foi, está escrito. O Senhor falou, né? Então Deus falou diretamente com ele através do profeta. Então ele falou, olha, se o Senhor falou, é isso. Então ele falou, bom Senhor, eu estou orando porque, segundo a tua palavra, o Senhor prometeu ao seu servo isso, e Deus não mente. A palavra de Deus falou, e nós vimos que fé é o quê? Fé é acreditar que o que a palavra de Deus falou, ela mesma irá cumprir. A palavra de Deus é criativa, ela cria aquilo que ela fala. Então Davi foi lá e falou, olha Senhor, então é isso. Se o Senhor falou isso, é exatamente isso. Então eu oro ao Senhor pedindo isso porque o Senhor falou. Então Davi teve uma certeza inteira de fé ali. Por que ele pôde ter certeza no que ele estava pedindo? Porque ele sabia que era aquilo que Deus tinha falado para ele. Ele sabia que aquela era a promessa. Então ele poderia ter toda a confiança do mundo ao pedir aquilo, porque Deus tinha falado exatamente aquilo para ele. Então veja só, ele pediu de acordo com a vontade de Deus, pois a vontade de Deus estava expressa na palavra de Deus. Tendo pedido de acordo com a clara declaração da vontade de Deus, Davi sabia que sua oração tinha sido ouvida. E sabendo que sua oração tinha sido ouvida, Davi sabia que tinha recebido o pedido que almejava. Foi por isso que ele disse que assim seja. Por essa razão também, a resposta àquela oração foi e é e será para sempre certa para Davi. Então, olha só, vamos abrir juntos esse texto que foi citado, que é 1 João capítulo 5, verso 14. Vamos ler juntos. E você, se você puder anotar, anote esse texto, que ele é de extrema importância. Veja só. 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, verso 14. Olha só o que é que diz as Escrituras. 1 João 5,14 diz assim: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Verso 15. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Olha que base sólida para a nossa fé. Quando eu oro por algo, olha como isso é incrível, queridos. Quando eu oro por algo, como que eu posso ter certeza daquilo que eu estou pedindo? Como que eu posso viver realmente pela fé, né? Como é que eu posso orar e ter uma certeza exata de que aquilo que o Senhor está falando, né? Eu posso orar pedindo e realmente eu vou receber. Como ter aquela fé que eu agradeço antes mesmo de você vir, né? Veja só, como ter essa confiança? Primeiro, eu vou ver o que está escrito na palavra. Se na palavra está escrito alguma promessa referente àquilo que é o desejo que eu estou orando, aí sim, eu vou orar pedindo, Senhor, eu estou lhe pedindo isso porque está escrito. Então eu vou dizer, olha, Senhor, o Senhor falou assim, 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 assim. Então, Pai, eu estou fazendo essa oração porque o Senhor prometeu isso. Foi o Senhor que falou que faria isso. Então, se o Senhor falou, que assim seja diante do teu servo. Então, assim, quando a gente ora com essa confiança, sabendo que tem algo escrito na palavra em relação ao que eu estou pedindo, eu posso ter toda a confiança do mundo. Por quê? Porque, olha só, esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve.
Então, como é que eu posso saber que Deus realmente está me ouvindo? Se eu peço alguma coisa de acordo com a sua vontade, a Bíblia diz, ele ouve. Mas eu não saber qual é a vontade de Deus. Isso que muitas vezes a gente esbarra. Ah, mas será que é da vontade de Deus isso? Onde eu posso saber a vontade da palavra? Na palavra ali está a vontade expressa e específica de Deus em relação a qualquer assunto. Então, na palavra tem escrito. Então, se eu tenho uma promessa específica para algo que eu estou pedindo, eu posso apresentar essa promessa na oração. Senhor, está escrito, tal, 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 tal. Foi o Senhor que falou. Então, Senhor, confirma a palavra ao teu servo. E assim seja. E muito obrigado, Senhor. Então, por isso que Jesus disse, quando vocês orarem, agradeçam. Mas por que ele fala para quem a gente deve agradecer antes? Porque eu creio que a palavra é criativa e o que eu estou pedindo está de acordo com a vontade de Deus, eu já sei que o que eu estou pedindo, Deus está me ouvindo. E se eu sei que Deus está me ouvindo, eu já sei que eu estou recebendo. Então, Deus é muito rápido a responder nossas orações. Agora, nem sempre a gente vai ver as manifestações visíveis daquilo que a gente pediu, de forma rápida. Essa é uma diferença muito grande que a gente precisa fazer. Uma coisa é Deus responder, outra coisa é você ver a resposta de Deus. Então, a Bíblia nos mostra que nós podemos ter confiança de que Ele nos responde e que a gente alcançou a petição que a gente fez. Agora, é diferente de eu ver aquilo que eu pedi. Eu, na perfeita confiança no Pai Celestial, dizer, Senhor, meu pedido é esse, e seja feito segundo a tua vontade, e apresentar o que está escrito. E quando apresentar o que está escrito, Deus já ter falado aqui, que a palavra é criativa, eu posso agradecer. Eu posso agradecer com plena certeza de fé, ainda que meus olhos não tenham visto isso. Né? Então foi isso que Davi fez. Davi falou, bom Senhor, o Senhor falou isso para mim, o Senhor me prometeu isso, então eu reivindico isso, oro por isso, porque o Senhor falou. E a dependência dele era tão somente da palavra. Ele não dependia que, não, Deus vai, alguém vai responder. Não, a palavra vai fazer. A própria palavra em si vai cumprir isso. E isso foi, aí na página 42 fala, e isso foi escrito para nosso ensino, de modo que saibamos como orar em fé, como cultivar a fé em oração. Assim, vá e faça o mesmo. Pois o conhecimento do que as Escrituras pretendem ensinar, insistir sobre a necessidade de cultivarmos a fé, é mais essencial do que qualquer outro conhecimento que possa ser adquirido. Essas são palavras do Espírito Profecia, né? Vou botar entre aspas. Então, esse é o conhecimento que a gente mais precisa, o mais urgente que a gente precisa agora, saber realmente o que é cultivar a fé. Então, como orar com eficácia, como ter confiança na oração, é assim. Eu olho para a palavra, vejo o que está escrito. Essa é a promessa, então assim seja. Então, Senhor, eu peço isso porque está escrito. Sempre, sempre baseado no que está escrito e depender somente do que está escrito. Então, na página 43, ele diz, tendo a palavra de Deus referente ao que se está pedindo, a pessoa, como Davi, tem a certeza em seu coração, pode orar com perfeita confiança, ou seja, com perfeita fé. Às vezes a gente ora e a gente fica pensando, né? Será que Deus me ouviu? Será que Deus me respondeu? Será que minha oração foi aceitada? Por que a gente fica pensando nisso? Às vezes a gente realmente não consegue, né? Ter como está escrito para aquilo que te pede, mas olha só que coisa maravilhosa, então. Então, se você tiver aquilo que você está pedindo e a vontade de Deus está expressa na palavra, você não tem o que duvidar. Porque Deus já disse, muito antes de você pedir, ele já disse, olha, eu quero dar isso para você. Então, agora a nossa parte é o quê? Orar com fé e continuar pedindo. Lembra lá em Lucas 18, Jesus falando? Aquela mulher que importunava aquele juiz iníquo, ela, né? Olha o que Jesus queria ensinar para a gente ali. Aquela mulher bateu, né? Bateu, bateu, ficou atrás dele pedindo, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E aí, aquele homem que era um juiz iníquo falou assim, rapaz, essa mulher está insistindo tanto que deixa eu resolver isso, vou parar com isso. Então, o que é que Jesus estava querendo dizer? Ele estava mostrando o seguinte, ó, se um homem iníquo, que não estava nem aí para aquela mulher, ele foi lá e bateu, ela batendo, 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 ele resolveu o problema dela, quanto mais o Pai Celestial de vocês, que ama vocês, né, e deseja dar as bênçãos para vocês, se vocês baterem, 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 tendo a promessa, né, realmente, de o que ele falou, realmente, você sabe que essa é a vontade dele, tenha fé, né? Acredite nisso, realmente, que ele já falou, então se ele falou, ele não mente, e a palavra é criativa, então descanse nisso, né? É isso, queridos, esse é o verdadeiro descanso da fé. Ele diz, essa pessoa, ao orar assim, sabe que está pedindo segundo a vontade de Deus, pois sabe que tem a clara palavra de Deus a respeito daquele assunto.
Logo, ela sabe que Deus a ouve. Consciente de que Deus a ouve, ela sabe que tem aquilo que pediu. Pois o único fundamento de sua esperança de alcançar o que pediu é a palavra que foi falada a respeito da coisa solicitada, sendo essa palavra a única base de seu pedido. Então, veja, a base do pedido da minha oração não é o meu desejo egoísta somente. Ah, eu desejo isso e tal. Não, não pode ser meu desejo egoísta. Tem que ser o quê? Surgiu um desejo no meu coração, a primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar pela palavra. Esse desejo que eu estou tendo no meu coração está de acordo com alguma promessa? Eu estou querendo alguma coisa que Deus deseja também? Minha vontade está do lado da vontade de Deus? Pronto, a primeira coisa que você verifica é isso. Se estiver, se Deus prometeu aquilo para mim, se está explícito na palavra isso, eu posso orar com fé e dizer, Senhor, o Senhor falou isso, isso e isso. E a única base, Senhor, que eu estou tendo para lhe pedir isso é a sua palavra. Pronto. As comportas dos céus vão se abrir, meus irmãos. Pode ter certeza disso. Se o Senhor falou e você ora, tem claro que essa é a vontade dele, porque está escrito na palavra, você pode orar com perfeita fé de que ele vai fazer isso. Percebe? Então, essa é a única base do pedido de Davi, e isso foi escrito para nosso ensino. Se a palavra de Deus falou, é exatamente isso, não tem o que duvidar. Olha só, na página 43 ele diz: as pessoas oram, mas não sabem se é da vontade de Deus que recebam aquilo que pediram. Dessa forma, não sabem se podem com certeza reivindicar a bênção. Pelo fato de não saberem se podem reivindicar o que desejam, elas ficam completamente inseguras se suas orações são atendidas ou não. Isso acontece tantas vezes, né? Até conosco, a gente não entende isso. A gente ora, a gente pede a Deus, a gente fica assim, mas será que é da vontade de Deus isso? Será que Deus vai responder minha oração? E às vezes a gente não recebe a bênção pela nossa incredulidade, e a gente pensa assim, não é da vontade de Deus. Quando às vezes era da vontade de Deus, mas a gente não recebeu por causa da incredulidade mesmo. Né? Então nós precisamos verdadeiramente pensar, bom, olha que ensino maravilhoso esse, né, que o Senhor nos dá. Veja pela palavra. Está escrito alguma coisa em relação a isso? Deus está te mostrando isso na palavra? Você consegue ver claramente o assim diz o Senhor nisso que você está pedindo? Então peça com confiança. E peça sem duvidar, né? Por exemplo, eu preciso de sabedoria. Eu não tenho tido sabedoria no meu dia a dia. Bom, o que está escrito? Da boca do Senhor vem a sabedoria. Também a Bíblia fala, né? Se em algum de vós faltar sabedoria, peça, busca a todos dar livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Peça, porém, confesse sem duvidar. Porque ele duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Pronto. Se está escrito isso, a palavra de Deus, essa perfeita confiança de que é isso que Deus quer que você tenha, pronto. Eu não preciso de alguém. Eu preciso que alguém me diga que Deus respondeu a minha oração. Não, não precisa disso. Não precisa de intermediários. Se Deus falou isso para você, Deus está dizendo claramente, olha, eu quero lhe dar sabedoria, você precisa mais do quê? Não precisa mais nada. Né? Você não precisa de que alguém lhe confirme que Deus quer lhe dar sabedoria. Você não precisa que alguém lhe fale, olha, eu tive uma impressão de que Deus quer lhe dar sabedoria. Não, você não precisa disso, está escrito na palavra. Né? E hoje nós vivemos num mundo tão de sensações e coisas e tudo isso, mas a base nossa é que está escrito. Né? Está escrito. Então, veja, e a pessoa que procura na palavra de Deus as coisas que Deus proporcionou para todos, com base especificamente na palavra, ora por algo, dessa forma, suplicando de acordo com a clara e expressa vontade de Deus, tal pessoa sabe que sua oração é ouvida e que ela tem a coisa pela qual orou. Então, a pessoa já pode ter confiança. Não, eu tenho isso. Porque já está escrito na palavra. Então já é meu. Isso é confiança, filho. Agindo assim, as orações serão sempre certas. A vida será repleta dos claros nomes de Deus. E a fé será segura e sólida, crescendo sempre em força. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Nossas orações serão sempre certas. Nós saberemos de fato, bom, eu estou orando e o que eu estou orando, eu tenho base. Deus me prometeu isso. E Ele está falando comigo especificamente. A Bíblia fala comigo. Deus fala diretamente para mim. Então, quando você está com a sua Bíblia ali é Deus falando com você. Né? Então, quando você entende isso, que Deus está falando diretamente para você, você vai ter essa confiança sempre, porque Ele está prometendo para você. Ele não está prometendo para todo mundo. Tudo bem, a promessa é para todos, mas ali é o seu momento com Deus. Deus está falando com você especificamente. Precisamos crer nisso. Muita gente lê a Bíblia e pensa assim, Deus está falando para todo mundo, para todo Israel. Não, Deus está falando com você especificamente. É você que está lendo naquele momento. Então Ele está falando com você naquele momento. Então as promessas são suas, assim como são minhas também. Então Ele fala, muitos fazem a oração dos discípulos. Aumenta-nos a fé.
Quantas vezes a gente já falou isso, né? Senhor, aumenta a minha fé, isso é bom. Contudo, junto com isso, nunca se deve esquecer que a fé vem somente pela palavra de Deus. Portanto, apesar de termos a certeza de que nossa fé estará crescendo, cumpre saber que isso só acontecerá se houver em nós um crescimento da palavra de Deus. E a única maneira pela qual pode haver em nós um crescimento da palavra de Deus é quando damos ouvidos a essa palavra, orando ao Senhor para recebermos aquilo que a palavra diz, dependendo completamente dessa palavra para alcançarmos a bênção desejada e agradecendo a Deus por já tê-la recebido. Então, e dessa forma, podemos dizer que a palavra é recebida por nós e que ela vive em nós. Uau! Queridos, vamos ler juntos aqui João capítulo 15. Marca aí na sua Bíblia, por favor, João capítulo 15. E isso é muito maravilhoso. Veja só, João capítulo 15, versículo 7. Olha, para mim, essa promessa que nós vamos ler nesse momento é uma das promessas mais incríveis que eu já vi na Bíblia. Olha só, João capítulo 15, verso 7. Olha o que Jesus Cristo diz, ó. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Bom, veja só, a promessa é muito clara, vocês vão pedir o que vocês quiserem, e vai ser feito. Aí a gente olha para isso, mas eu peço tanta coisa a Deus e não vejo acontecer. Por quê? Veja que antes dele dizer o que tudo vai ser dado, ele fala assim, ó, se, é uma condição, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, são duas situações. Se nós estivermos em Cristo e se as palavras de Cristo estiverem em nós. Por que ele fala que a palavra tem que estar em nós? Olha o que a gente falou. Porque a base de tudo é o que está escrito. Então, se a palavra está habitando ricamente em você, se tudo que você está orando você consegue apresentar o que está escrito, meu amigo, pode ter certeza que tudo que você está pedindo você vai receber. Mas muitas vezes nossas orações egoístas. Peço a Deus, falo, Senhor, eu quero isso, me dê isso, por favor, e tal. Mas a gente não tem nenhuma coisa clara na Bíblia. Não, realmente, Deus prometeu isso. Então, a gente não tem muitas vezes apego com a palavra, a gente só sai pedindo, falando com Deus, mas não tem apego com a palavra, não estuda a palavra, não se permite que a palavra entre no coração para fazer as mudanças. Então, no meu dia a dia, acalento ira, acalento ódio, acalento inveja, acalento ciúmes, acalento dissensão, acalento tudo isso. E depois vou fazer minha oração a Deus e quero que Deus me responda. Mas olha o que diz a Bíblia: se eu acalentar a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Né? Então, isso é muito claro. Deus não vai ser contrário à palavra dele. Eu preciso fazer um exame de coração. E preciso me apegar à palavra. Senhor, o que está escrito? Então, para eu fazer as minhas orações e ter certeza do que eu estou pedindo, Deus está me ouvindo e eu já estou recebendo o que eu estou pedindo naquele mesmo momento, olha o que o anjo Gabriel fez com Daniel. Né? Ali no capítulo 10 de Daniel. Daniel estava orando, e orando, jejuando, clamando. Gabriel desce para poder ajudar Daniel. E quando Gabriel chega para ajudar Daniel, demora ainda, né? Dias e dias para ele chegar até Daniel, porque Satanás estava ali combatendo, né? Satanás está combatendo. Aí depois da graça assim, ó, não, Daniel, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Desde quando você começou a orar, ou seja, no princípio das suas súplicas, eu fui enviado. Quer dizer, no momento que Daniel estava de joelho, orando, o anjo foi enviado na hora. Porque Daniel está apresentando ao Senhor exatamente a sua súplica, baseado na palavra. Porque o próprio Daniel fala, né? E ele, pelas escrituras, ele viu que os 70 anos do cativeiro estavam para acabar. E ele começou a orar, Senhor, e tal, e tal. Ele começa a orar, por quê? Porque ele viu na palavra que Deus tinha prometido que aquilo aconteceria. Então, você começa a entender, queridos, então, que os personagens da Bíblia entendiam o que é fé, o que é a verdadeira fé, que a gente está começando a compreender agora, nesses últimos dias, que o Senhor tem levantado a mensagem de 88 para nós. Então, veja, Daniel entendia isso. Veja que a oração de Daniel foi baseada no está escrito. Davi entendia isso, porque a oração dele foi baseada no está escrito. E tantos outros homens na Bíblia, quando você vai começando a observar, você começa a perceber realmente isso. Ele entendia isso. E é isso que nós precisamos entender urgentemente. Né? É o que está escrito. Então, pela palavra de Deus, Deus falou, é isso. Essa é o verdadeiro sentido da oração. E aí, por fim, ele fala assim, ó, Gálatas capítulo 5, verso 6, diz assim, porque em Cristo Jesus,
Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, veja só, dois detalhes que nós precisamos ver desse verso aqui, está em Gálatas, capítulo 5, verso 6. Primeiro, duas coisas. Quando a gente vê esse verso, normalmente fica assim, aí, tá vendo? Hoje em dia a gente não precisa se circuncidar mais, porque não tem valor algum mais a circuncisão. Mas repare que a Bíblia fala que a incircuncisão também não tem valor nenhum. Você já reparou esse verso nisso? Porque a gente sempre vê assim, não, circuncisão não tem valor nenhum. Mas você já reparou que também a incircuncisão não tem valor nenhum? O que isso significa? Significa que havia pessoas no passado que, pelo fato de Jesus, que agora no Evangelho, né, não precisava mais se circuncidar, elas se gloriavam nisso. Ah, não preciso me circuncidar, Cristo já me salvou e tal. Só que elas se gloriavam em uma coisa que aí o apóstolo Paulo vem e fala assim, ó, não se glorie nisso não, porque até no fato disso, você também não tem valor nenhum nisso. Sabe o que isso significa? Olha o que Ellen White fala em relação a isso. Ó, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 48 e 49. Assim, ó, estão vocês em Cristo? Não, se vocês não se reconhecerem como errantes, desajudados, condenados pecadores. Sua origem, reputação, riqueza, seus talentos, virtudes, piedade, filantropia ou qualquer outra coisa que seja sua ou relacionada com vocês, não formarão um laço de união entre sua alma e Cristo. Percebeu? Nem circuncisão, nem incircuncisão, nada, 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 nada disso tem valor nenhum. Sua reputação não tem valor nenhum, sua filantropia não tem valor nenhum, sua piedade, sua virtude, nada, nada, absolutamente nada que você tem ou que você é, vale nada diante de Deus. A única coisa que vale, a única coisa que vale verdadeiramente, olha o que ele fala, é a fé que atua por amor. O que significa isso? Né? Será que a gente vai ficar desesperado então, já que nada nosso vale? Não, mas Cristo vale. E Cristo se dispôs a descer, a se humilhar, a baixar essa natureza humana, tomar a nossa natureza caída e descer ao nosso nível para se tornar um com cada um de nós, para se tornar um conosco. Então, nada do que nós somos pode formar uma união entre nós e Cristo, mas o próprio Cristo condescendeu em vir e ser o nosso intercessor, e ser o nosso substituto. E ele próprio, por ele mesmo, né, ele vem fazer essa união com a nossa alma. Então, o Espírito de Profecia fala, não se glorie em absolutamente nada. Porque é muito comum a pessoa, agora que é cristã, ela diz, não, agora eu não sou mais como eu era antes, eu sou boa, eu sou uma pessoa boa. Não, você não é bom. Cristo é bom. E Cristo está colocando em você a vontade que é dele, então nunca se glorie de você ser bom. Ah, eu estudo tanto, eu sou isso. Não, você não é nada. Cristo está compartilhando com você isso, não você. Porque nada vem bom de você, nem de mim. Absolutamente nada. Então, a fé, ela se deposita não somente no está escrito. Porque muitas vezes nós fazemos assim, não, hoje como eu estou andando direitinho, hoje eu fiz a reforma tudo direitinho, estou andando tudo direitinho, então Deus vai me ouvir. Aí quando chega num dia que aconteceu uma coisa que a gente pensa que hoje eu vacilei, a fé já vai lá embaixo. A gente não acredita, né, que Deus vai nos ouvir. Por quê? Porque muitas vezes a gente está colocando nossa base na nossa experiência. Se eu sou bonzinho hoje, agora com confiança. Mas se amanhã eu pisar na bola, né, tropeçar, Deus não vai me ouvir. Não, queridos. Enquanto a gente ficar assim, nós teremos sempre uma experiência vacilante. Mas no momento que a gente firmar a nossa fé tão somente e unicamente no está escrito, sempre nós nos manteremos firmes, sempre, em todos os lugares. Então, por que a fé que atua pelo amor? Ele fala. Ou fé que opera, né? Ele diz assim, ó, observe que não é a fé e as obras que têm valor, é a fé que atua. Trata-se da fé que em si mesma é capaz de operar e de operar com eficácia. Essa é a fé, essa que tem valor para qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Assim opera isso aqui. A fé que opera, por exemplo, Deus falou com Abraão: Abraão, tá vendo aqui as estrelas? Pronto. Assim vai ser sua descendência. Aí a Bíblia fala: Abraão creu no Senhor e ele foi imputado por justiça. O que significa isso? Pela fé que Abraão teve na palavra, essa palavra operou uma mudança em Abraão de tal forma que a justiça que você tem de Abraão, que ele viveu, foi em decorrência da fé que ele teve. Como ele creu no que Deus falou, aquilo mudou a vida de Abraão. Ou seja, a fé operou. Por isso que não se deve separar fé e obras. Não, a fé que opera. Então, se existe obras, é porque existe fé. A fé atua, a fé opera. Ou seja, eu não tenho fé e também tenho obras. A minha fé que cria as obras.
Entende? Por isso que a Bíblia fala que as obras já foram criadas desde a fundação do mundo, porque a fé que opera elas. E a fé é a fé de Jesus, não a nossa própria. Percebe? A fé de Jesus em nós que opera aquilo que é da vontade de Deus. Então, já em Cristo, nós já temos todas as obras necessárias. Então, a fé é só, você recebe isso, por isso que ele vai dizer o seguinte, ó, quando você crê que você passa a fazer as obras de Deus. Por quê? Ó? A fé provém somente de Deus e é operante. Ela opera apenas as obras de Deus. Logo, aquele que em Cristo Jesus possui a fé que opera, tem algo que tem valor e eficácia para revelar Deus manifesto na carne, operando as obras de Deus. Assim, olha o que Jesus fala, entre aspas. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então, quando perguntaram a Jesus o que, é que eles teriam que fazer para fazer as obras de Deus, Jesus falou, creia. Creia tão somente. Por quê? Porque esse crer que Jesus fala, não é um crer contemplativo, eu vou ficar aqui e acredito. Não. É receber a palavra. Creia. Deus está falando que ele vai fazer e ele vai fazer. Então, a palavra diz, é assim? Ok, Senhor, que assim seja em mim. E aí, essa palavra eu recebendo em meu coração com fé, essa fé vai operar, ou seja, a própria palavra em mim vai criar isso. Então, os frutos que são desejados na vida cristã, não sou eu que opero em mim mesmo para poder operar, para trazer esses frutos. Eu recebo a palavra e a palavra opera em mim esses frutos. Então, é por isso que Jesus falou, você quer fazer a obra de Deus? Creia. Creia. Então, a palavra está dizendo, olha, é assim. Pronto, Senhor, que assim seja. Então, nossa parte é receber a palavra pela fé, e essa fé vai ser a fé que opera. É isso que tem valor diante de Deus. Não é a circuncisão, nem mesmo a incircuncisão, ou seja, nada. É a fé que opera. Ou seja, receber a palavra e permitir que a palavra opere em nós e através de nós. Isso que tem valor para Deus. É isso que Deus se agrada. Então, queridos, que o Espírito Santo nos dê essa fé. A fé que opera, a fé que atua. Então, muitas vezes, no Espírito de Profecia, você vai ver irmão Age falar assim, a fé que opera por amor e purifica a alma. O que é isso? É isso que a gente falou hoje. É exatamente a fé que se apodera da palavra e permite que essa palavra opere em nós e através de nós. Né? Como nós lemos na semana passada, quando o anjo apareceu para Maria e falou que ela teria um filho, ela disse, Senhor, amém. Assim seja, né? Que se faça em tua serva segundo a tua palavra. E aí o anjo deixou ela. Essa é a fé que opera. Né? Não é uma coisa contemplativa, não, é uma fé que opera. Não, Deus falou e é assim, eu vou basear minha vida em cima disso. E realmente crer que se Deus falou, aquilo já está criado. E no momento certo eu vou ver a manifestação daquilo. Mas eu já posso agradecer desde agora. Então, queridos, que possamos ter essa fé, fé que opera, a verdadeira fé, e que nas nossas orações a gente leve esse princípio, e que todos nós possamos ter, né, com Deus, grandes experiências com o Senhor, exercendo a fé, que Deus nos ajude, que a gente manifeste essa fé, né, que essa fé que foi vista em Davi, que foi vista em Noé, que foi vista em vários outros, né, Gideão, muitos outros, possa ser achado em nós também, e que em nós possa ser visto realmente, quando a palavra diz assim, ó, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Ou seja, manifestam a mesma fé que Jesus manifestou na terra. Né? Que o Senhor nos ajude. Vamos fazer uma oração então, final, para a gente poder fechar esse capítulo, e aí passamos para considerações finais também. Aqueles que puderem ser colocados de joelho, vamos fazer uma oração então? Oremos juntos. Querido Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez para estudar sobre um assunto tão importante e ao mesmo tempo tão urgente, Pai, que é a fé que opera por amor, Senhor, e purifica a alma. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê essa fé, Pai. Aumenta-nos a fé, Pai, mas que possamos realmente, Senhor, nos aprofundar mais na Tua palavra, de onde somente a fé pode vir. Transforma nosso coração, Pai, nosso coração corrupto, maligno e vil. É isso que o Senhor viu, Pai, em nós, um coração maligno. Então, Pai, pedimos agora um novo coração, porque está escrito. E vos darei um coração novo, um espírito novo. Por favor, Senhor, opere em nós nesse exato momento, meu Pai. Todas essas bênçãos nós pedimos e que possamos continuar esses estudos, ó Pai, enquanto ainda temos tempo de graça, enquanto ainda há liberdade religiosa, Senhor. Possamos ter mais fome e sede da Tua justiça, meu Pai. E que o Senhor opere a Tua justiça, Senhor, a justiça de Jesus Cristo em nós. Essas bênçãos pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor.